Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais um dia do podcast Elas Donas. E hoje aqui, olha, brilhando prosperidade, xalá. Assim, sabe por quê? Minha convidada especial trouxe de presente para mim. Gosto disso. Quero te apresentar uma costureira de mão cheia. Sol, seja bem-vinda, adorei. Se Obrigada. apresenta para essa câmera aqui e diz quem é você. Eu sou a Maria do Socorro. Atualmente me conhece como Sol, Sol, né? gente, brilha! É verdade. E o que você faz? Conta aqui quem é você. Já entreguei aqui, ó, que eu tô linda. Bom, eu faço a partir de uma bainha até um vestido de noiva. Ah, viu? Falei pra Não vocês. tenho, não tenho exclusividade de dizer assim, eu só faço isso, eu só faço aquilo, não. Todo e qualquer trabalho que chega até a mim é feito com muito amor. Gosto disso, gente. Vocês prestaram atenção nisso? Ela já chegou aqui, ó, dizendo o recado dela. E é verdade, ela é desse jeito. Mandou desafio. Eu bem quero isso, eu bem quero aquilo. Ela se vira nos 30. Olha, de mão cheia. Sol, a gente vai te chamar de Sol, porque a gente conhece como Sol, Sol, é um nome artístico. Sol. Adoro. Mas me deu uma curiosidade. Quem te deu o nome Sol? A verdade Ah, é que eu trabalhava numa empresa de moda, uma das maiores do Brasil, que eu tive o prazer de trabalhar lá, né? E tinha uma colega que ela sempre falava: Sol, oi Sol, bom dia Sol. E eu estava à procura de um nome para colocar no ateliê. que E aí eu falei: máximo! opa, achei o meu nome, Ateliê da Sol. E Que aí surgiu máximo! Sol, que o meu Sol é com dois L's. Por É. quê? Por causa das minhas filhas, os meus tesouros que eu tive que devolver para papai. Opa, já chegou aqui contando história emocionante. A gente vai saber um pouquinho sobre isso. Mas olha que gostoso, né? Então, ou seja, é uma coisa importante que você trouxe, porque eu já conhecia mais ou menos essa história, que é quando o nome ele é dado a partir do que é você, a sua essência, né? As pessoas às vezes levam tanto tempo para escolher um nome para uma empresa, um nome que marque, um nome que gere referência. E aí, quando você começa a gerar referência com aquele nome, identifica você. Isso me acontece com o Ludemarques. Poucas pessoas sabem que o meu nome é Luciene. Verdade. Porque me conhecem como Ludemarques. Aí eu acho mais barato que eu chego nos eventos. Aí, Ludemarques, Ludemarques. Falei, da rede social. Da artista Ludemarques. É verdade. E aí você acaba gerando essa marca nesse nome. Só me conta uma coisa, como é que foi essa sua jornada para chegar até aqui para se tornar, né, especialista em cuidar aqui, olha, das costuras da nossa beleza. Mas assim, mamãe ensinou, vovó ensinou, ou você aprendeu sozinha? Como é que foi essa jornada aí para se tornar uma costureira da alta? Porque assim, isso é gostoso e eu quero que você conte essa história, porque ai, nossa costureira, olha, ela chegou falando para você, amor, desde uma bainha até um vestido de noiva, botou o desafio, ela vai e faz. Então, a minha história começa aos 7 anos, quando eu resolvi transformar uma saia longa numa E, mini saia. ah, E não se assuste. Eu mostrei para minha avó e ela olhou e falou assim: está igual roupa de. E eu saí correndo, feliz da vida, achando que eu estava, né, brilhando, abafando. abafando, que eu não sabia o que significava. E aí eu olhei aquilo e eu. Foi minha grande paixão aos 7 anos de idade. Mas a avó era costureira? Não, Minha avó alguém não era era? costureira, mas a Ah, minha mãe minhas tá. irmãs são. Mas eu nunca fiz curso. E eu achei o máximo quando você me contou isso, né? Nunca fiz Vem curso. por, O por, único por curso. dom mesmo, por intuição e Graças a dom. Deus. E eu amo. É a minha grande paixão. Eu me lembro quando você contou isso pra mim. E como é que nessa jornada, aí beleza, 7 anos ali você descobre que aquilo foi legal, foi interessante. Porque ali é uma criatividade da criança, né? É um desafio de eu pegar uma peça e transformar ela em outra coisa que vai dar vida, que vai trazer isso. Que momento aí que você começa a falar assim, cara, eu acho que isso aqui pode ser minha profissão? Que momento? Bom, como eu sempre gostei, eu sempre olhava as revistas, olhava a novela e a primeira coisa que eu olhava era a roupa. Olha que legal. Primeira coisa que eu olhava. Podia ser a mulher feia, a mulher bonita, seja do jeito que fosse, mas a primeira coisa que eu olhava era o corpo da mulher. E quando eu olho uma mulher, eu já imagino a roupa. É, tu me contou isso, né? Né? Eu já imagino a roupa. Então, assim, com 12 anos eu morei na casa de uma família que
assim, uma das moças, que eram 5 mulheres, uma das moças costurava. E aí eu ficava ali, às vezes, olhando, e aquilo começou a me, né, com 12 anos, começou aquele amor crescer mais ainda. Te pulsar sobre como é que ela constrói isso. Porque entendeu? porque a costura, ela nada mais é que um quebra-cabeça, certo? Também. Né? Tu junta um bando de coisas ali da Exatamente. peça para tirar uma. Só que na tua cabecinha, aquilo tá pronto. Não é assim? É verdade. E tu consegue. Eu quero a palavra certa. Não é transformar, não. É decodificar quando eu chego para você e falo assim: ai, Sol, eu bem queria um negócio assim, eu queria um negócio assim. Ai, gente, olha só, meu lenço tá caindo. Ai, desculpa. Ai. Já tá caindo tudo, mas eu vou ficar assim. E aí você consegue decodificar quando eu conto pra você o que eu quero? Porque eu conto a partir da minha cabeça louca, né? Sim. Aí tu olha e fala assim, esse negócio não combina. Peraí, deixa eu entender o que ela quer Não, exatamente. quando eu vejo que não combina com a pessoa, eu falo, amiga, posso ser sincera? Esse modelo não vai ficar bem pra você. Olha que legal, isso acontece muito. Acontece. Porque eu vou olhar a revista, eu vou olhar a Gisele Bündchen. Não vai entrar, amor, o modelo do corpo dela não é igual ao meu, né? Exatamente. Às vezes a pessoa quer pegar um decote de um detalhe do outro, e você, no final, você vai ver que não fica bacana. Show. Entendeu? Então, isso é muito bom, porque vai aguçar a minha criatividade, que eu gosto disso. Que massa. Você gosta desse desafio? Gosto, eu gosto. E deixa eu te perguntar uma coisa. Aí, vamos lá. Você falou que se apaixonou pela profissão. Aí eu cheguei e falei pra você, por exemplo, você acertou super nos panos, né? Panos, tecidos, né? Tecidos. Você acertou super, porque é isso aqui que eu gosto, essa leveza. Brilho, gente, brilho minha cara. Ela já me conhecia. Brilho minha cara. Mas eu falo assim, quando eu digo pra você assim, Sol, eu gosto muito do decote, mas o meu peito não valoriza pro decote, você consegue olhar pra mim e falar assim, então, Lu, fica bom, mas não vai ficar adequado no seu corpo. Vamos fazer um quadrado, vamos fazer um V, sei lá. Você consegue trazer esse olhar pra gente? Sim, porque assim, depende do que você quer. Por exemplo, se você quer um decote aberto, vou fazer a roupa sob medida, vou fazendo aos poucos, cortando e você olhando aquilo, né, ao vivo e a cores. Tu vai botando de acordo com o que você quer. Interessante. Entendeu? Porque, como eu te perguntei, a gente vai com a ideia maluca. Sim. Porque eu pego a peça de uma, a perna do outro, não é assim? É um quebra-cabeça, né? Mas aí quando eu vejo, por exemplo, você tem um colo, né, que tem um decote, você pode adequar um decote bonito, legal, né, e não ficar vulgar. Boa, você Entendeu? olha para isso também. Exato, claro, com Porque certeza. quando eu trago essa informação para você, eu trago a partir da minha cabeça maluca. Sim. Que eu olhei lá, a outra que tem uns peitos bonitos e eu quero ficar com aquele... E não vou ficar, né? E aí eu vou ficar frustrada. E aí já aconteceu de falar assim, nossa, sua costura que não é boa. Ou não, porque você já cuida disso desde do primeiro, né? Aconteceu há pouco tempo. Jura? A pessoa me deu o modelo. Eu falei os tecidos, eu dei a ideia, tudo. Quando ela chegou lá em casa, ela olhou assim. Mas não era isso que eu queria. Eu isso não que eu perguntei, tá vendo? E aí? Eu falei, mas nós podemos mudar o tecido. Não tem problema. E o que eu fiz? Comprei outro tecido, coloquei, montei, entreguei o vestido. E aí ela ficou feliz? Eu acredito que sim, Espero que sim, né? Que ela não voltou. Porque se tivesse... Se tivesse ficado infeliz, acredito que não... Ele tinha voltado para brigar, né? Mas olha que interessante, né? foi isso que eu te perguntei. Por quê? Quando a pessoa vai pedir para você alguma peça, ela vai pedir a partir da cabeça louca dela, né? Sim. E você, quem sabe, dizer se aquilo pode ou não. Isso é um ponto muito legal. Então, você começa a se apaixonar pela costura, lá com 12 anos, aí tu começa a trabalhar, como é que você faz? Não, eu só fui começar a trabalhar com costura mesmo aos 17. Que é naquela fábrica que você falou, não? Ali já é lá para os 32 anos e tal. Até então eu comecei a trabalhar com uma vizinha, que a gente estudava juntas. Ela falou assim, virou para mim e falou assim, Socorro, você conhece alguma costureira? Aí eu, não conheço, mas pode ser eu. Eu não tinha experiência, eu não conhecia de máquina industrial, eu não sabia de nada. Mas tinha, assim, uma noção pouca. Por ver, né? Mas eu não sabia nem onde ligava uma máquina industrial. É mesmo?
Mas eu fui. Mas se desafiou. Sim, Arrasou. eu sou esse tipo de mulher. Dona de si total. Ela é desse jeito, gente. Ela é mesmo. E aí tu foi lá E e aí se eu desafiou. fiquei com ela trabalhando um tempão. Graças a Deus foi uma experiência maravilhosa, Legal. entendeu? E daí fui trabalhar com outras coisas. Depois eu fiz curso de manicure. Aí chegou um ponto que eu tive que decidir. O que você quer? A costura ou manicure? E aí a costura falou mais alto. E os dois demandam muito tempo. Muito, bastante, com certeza. Muito tempo, porque você faz muita dedicação. É. A manicure, você vai atendendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enquanto tem, tu tá ali se lascando com a coluna, mas tu tá lá atendendo. Não é assim? Verdade. O que com a costura demanda também muito tempo seu. Sim, claro. Porque você monta o quebra-cabeça, mas demanda muito tempo porque você tem que entender o que a cliente Sim. quer, traduzir isso em desenho, em papel. E aí me conta, que momento você vira essa mulher que desenha a peça? A parte do desenho, nem tanto. Mas assim, quando eu trabalhei nessa empresa, que eu trabalhei 7 anos em uma empresa como pilotista, que eu não sabia nem o que era uma pilotista. Gente, se chama pilotista, que chique. Não sabia o que era. E aí antes disso, eu trabalhei com uma senhora, que eu trabalhei 5 meses. E aí para as meninas, eu falei assim, eu vou, mas eu não volto. As meninas olharam assim para mim, como assim? Eu falei, eu vou, mas eu não volto. Porque a gente ia fazer entregar umas peças e nós teríamos que fazer alguns ajustes nas peças. E aí eu virei para uma das meninas e falei assim, eu vou, mas eu não volto. Eu vou fazer isso. Eu vou conversar com a responsável, eu vou pedir uma vaga e eu vou... Para essa loja que você queria entrar? Arrasou, foi lá decidida e falou, eu vou. Eu sempre fui decidida com as coisas que eu quero na minha vida. Gosto disso. Sempre fui. E aí eu fiz isso. Chegamos lá, ajudei a fazer os ajustes. Chegou uma certa hora, eu virei para chefe, na época. Eu falei, eu queria conversar com você. Aí ela, isso, minha patroa lá no 7º andar. E eu já maquinando na situação. Aí eu virei para ela e falei assim, eu queria conversar com você. Ela, deixa eu só fazer essa entrega, eu já venho. Ela fechou, aí quando ela terminou, ela fechou a porta do escritório, a chave, e eu sentei e eu falei, olha, eu gostaria de uma oportunidade aqui na empresa. Que máximo. Aí ela, mas você não trabalha com fulano? Eu falei, trabalho. Mas eu trabalho com ela, o salário é R$500, dividido em 5 vezes, e eu quero um trabalho de carteira assinada, onde eu possa honrar com os meus compromissos. E ela não pode assinar minha carteira. Eu contei toda a minha história para ela. Eu moro sozinha, eu pago aluguel. Quantos anos aí, mais ou menos? Isso eu tinha 32 anos. Olha. Aí ela marcou uma prova, marcou um teste para mim. E isso na segunda-feira. Cheguei lá na segunda-feira, peguei um vestido de festa, que eu nunca tinha visto tecido na vida. Olha isso, gente. Peguei, era 9 horas da manhã, quando foi 5 para meio-dia, eu terminei. Todo mundo ficou olhando para minha cara. De costurar de o montar tecido, de montar a peça, veio toda máximo. cortadinha para mim, montei tudo direitinho. E aí a modelista virou para mim e falou assim, olha, 3 pessoas vão avaliar seu trabalho. Você tem como ficar depois do almoço? Eu falei, tá. Você trouxe marmita? Eu falei, não sabia, ninguém me falou nada. E aí, fui almoçar. Quando eu voltei, o patrão me chamou e falou, olha, seu trabalho foi aprovado. Ai, que lindo. E você pode ficar o restante do dia? Isso 30 e poucos anos, mas 32 chegou anos, decidida. 32 anos. Eu cheguei como uma pirralha na empresa. Olha que Por quê? máximo. Cara de criança. Ninguém dava A tua estatura é pequena. Sou pequenininha. Era magrelinha naquela época. Tinha no máximo uns 50 quilos. Chegou. Cara, eu tudo. causei ódio. Olha. Eu causei ódio. Olha isso, ó. Porque você chega numa empresa, você mostra que você veio. E isso incomoda. E aí, quando foi 4h30 da tarde, o patrão me chamou e falou, olha, você é muito bem-vinda à nossa empresa. A sua carteira vai ser assinada. Me deram o dinheiro da semana inteira, sem nunca terem me visto. Para você poder começar a trabalhar. E o meu salário foi dobrado. Isso, olha, eu tinha 32, eu vou fazer 50.
Olha isso. Entendeu? Então, assim, eu sempre fui muito determinada com o que eu quero. Quando você traz esse. Deixa eu pegar esse gancho dessa Sim, informação. Quando você traz isso daí, é muito legal. Vamos pensar aqui junto comigo, ó. 30 e poucos anos, ok, ela já está madura. Ela vai contar alguns outros desafios que ela passou aqui também, que também fez com que ela se tornasse essa mulher decidida. Mas eu quero pensar aqui junto com você. Quando ela foi para aquele local, ela foi decidida. O não, ela já tinha da porta para fora. Então ela foi lá dentro para buscar talvez um sim, né? Só que ela tem uma coisa que ela trouxe que eu quero que você pense aqui junto comigo. Ela trouxe aqui para a gente dizendo o seguinte: eu me apaixonei pela costura. Então, a diferença entre ela e de repente as outras pessoas que geraram o ciúme, essa coisa toda dela, não olhava para a costura como missão e propósito. A entrevistada anterior de você, daqui, ela falou exatamente sobre isso, quando a gente tem a importância de entender qual é o nosso propósito nesse mundo. Qual é a sua missão? O que você veio fazer? Sol veio para poder, ó, deixar eu aqui linda e bela. Entendeu? Sobre isso. Ela olhar o meu corpo e dizer assim: olha, eu consigo produzir uma peça que vai te valorizar, vai deixar a sua autoestima melhor, vai conversar com o seu corpo e com aquilo que você entrega. É isso que ela faz. Então, essa era a diferença entre ela e os demais. Ela decidiu, mas ela tinha amor, tem, né? Amor pela entrega dela. Porque é o propósito. Não é isso, Sol? Você achou o exatamente. seu propósito? Sim, e eu sempre digo que fazer uma roupa não é simplesmente só fazer a roupa. Sim. A gente cria uma amizade, né? E eu Porque costumo. você lidar com a minha emoção, cara. Você me Sim, deixar toda feia, sim, eu vou ficar exatamente. E arrasada. eu costumo dizer o seguinte: a minha casa é um poço que jorra água, Amém. né? Alegria. Ai, coisa Então a gente linda. senta, a gente conversa, a gente desabafa. E não é só fazer a roupa. Boa. Entendeu? Então, cria-se um elo de amizade, Você tem todo de um carinho, de contexto para aquele. Vamos respeito. pensar você fazendo um vestido de noiva, então. Olha quanta emoção você está colocando naquilo ali. Meu amor, amor, É, né? é. Com todas as letras maiúsculas. Coisa linda, né? É, porque eu vou estar lá fazendo 15 anos, né? Sim, Casamento. Eu vou estar lá com toda a expectativa daquele é, dia. isso é verdade. Bem veio uma coisa na minha cabeça aqui agora. É uma profissão honrosa que infelizmente está se acabando, né? E muito desvalorizada, Um bom tempo. né? Mas agora Muito, então tá ruim, muito. não tá? Eu Tá escuto triste. muito isso. Por exemplo, na minha casa, eu não coloco. Eu estou nessa É, não casa tem há placa, eu 5 lembro. anos e eu nunca coloquei uma placa, Uhum. né? Mas eu tenho clientes que me acompanham desde que eu tinha 18 anos. Olha isso. Até hoje, costura comigo. Olha isso, que legal. Entendeu? Então, assim, eu estou aonde eu estou, porque, assim, cada pessoa que chega até a mim é alguém muito especial. Muito legal. Entendeu? Muito Eu legal isso. considero dessa forma. É a E confiança, é isso que eu ia falar. né, É no uma meu trabalho. profissão que eu preciso ter muita confiança em você. Porque Sim, eu entregar na sua mão o meu vestido de noiva, da exatamente. realização do meu sonho, eu preciso ter muita afinidade ou, Sim, no mínimo, confiança em é. você na sua entrega. Porque quando eu vou lá numa loja grande, né? Que tá Sim, lá pronto, tá pronto. Sou eu quem vou me adaptar aos modelos que tem. Olha a sacada, gente. Com a Sol, não. Ela vai se adaptar com o meu corpo e vai entregar aquilo que é adequado para mim. sim, Não é isso? exatamente. Que é diferente da loja grande. Deu para sacar aí, gente? Ó, já tem aqui, ó, um negócio bom aqui nessa jornada. E aí, Sol, então, jovem, descobre o amor pela profissão, pela transformação que você traz na vida do outro, né? Quando você veste, Sim. quando você me veste aqui para, seja para o que for. E aí, que momento aí desse caminho que você decide assim, cara, eu vou viver só disso daqui, vou me dedicar a isso aqui vai ser o meu negócio. Que momento você faz isso na vida? Mesmo trabalhando fora de carteira assinada, eu fazia roupa de festa em casa, Aham. né? Eu sempre fiz. E 2016 houve uma mudança muito grande na minha vida. Eu conheci uma pessoa. E aí, quando eu cheguei na casa, que ele já tinha casa e eu tinha mobília, a gente resolveu se juntar. Certo. 2017, aí eu olhei assim, eu falei, meu projeto, meu sonho tá nascendo.
E isso eu máximo. trabalhava de carteira assinada já em uma outra empresa, que eu só tive 2 empregos na vida. É mesmo aí? Mas as 2 vezes foi eu que pedi demissão. Porque você tinha outros propósitos. É, Que eu não me legal. prendo à empresa, Uhum. entendeu? Então, assim, quando eu tava nessa segunda empresa, que eu olhei assim, olhei aquele mundo de gente, Ah, papéis para um lado e para outro, aquela movimentação e tal, eu olhei assim, se eu posso aqui, eu posso na minha casa. que máximo, olha que legal. E aí, 2018, fui eu, ousada e abusada, sendo considerada uma das melhores pilotistas, Ó, com uma do avaliação, tipo, você chegou num patamar com uma bom. avaliação excelente. Cheguei para minha chefe, né? Eu falei, chefe, podemos conversar? Ela, claro. Eu falei, então, tem como você me mandar embora? Ela, como assim? Você tá louca? Você chegou até aqui, Não, Sol? eu não posso chegar para o departamento, para a chefia e dizer, olha, eu quero demitir, estou demitindo essa funcionária. Como que você vai demitir com excelente avaliação? Eu falei, então, estou pedindo a minha demissão. É. Ela, como assim? O que você tá aprontando? Você tá louca? Eu falei, tô. É. Primeiro, vou lutar pelos meus sonhos, pelos Adoro meus isso, objetivos. adoro isso. Aí ela ficou assim, eu falei, exatamente. Ah, várias pessoas já pediram demissão e voltaram. Eu falei, mas eu não sou todo mundo. Eita, fala, minha mãe me ensinou isso. Não, minha mãe nunca me ensinou. Não foi a mãe? Não foi a Não, mãe. É que foi isso é a coisa... vida. A vida lá. Foi a vida. Porque isso é muito frase de vó, de mãe, né? Mas a Não, vida te mas a ensinou. vida Você me não é ensinou. qualquer uma. Aí, Adorei. pedi minha demissão, cumpri meu aviso, tudo bonitinho. E aí eu comecei a abrir as asas Que máximo. dentro de casa, com meu espaço e tudo. E aí aquilo, 2018 e tal, chega 2019, Pandemia. comecei a fazer um curso de modelista. Quando chega ali naquele nível e tal, de repente, o mundo se fecha. Aí eu falei, eita, e agora? Como que vai ser? E aí uma amiga liga pra mim e fala assim, olha, começa a fazer máscara porque vai usar aí muito. Aí eu, mas eu não tenho material. Olha Tendo isso. milhões de tecidos em casa. E aí eu comecei a fazer, comecei a vender a R$5. Olha, te falar uma coisa, eu vendi, eu doei, eu ajudei e nunca me faltou nada. Amém. Coisa Em linda. plena né? pandemia, 2020, Coisa linda. eu tomei mais um passo Ah. de tirar o ateliê de dentro de casa. Uau! E aí? Tu enfia ele aonde, gente? Plena Não, o pandemia. que acontece? Conheci um casal na casa de uma amiga. E aí ela virou para mim e falou assim, Deus manda te dizer que em breve você vai estar assinando os papéis. Opa! Aí eu olhei para a cara dela e ri, mas não de deboche. Porque eu já tinha visto isso, Deus tinha me mostrado. Lindo. E aí ela falou assim, então é só confirmação. Eu falei, amém. O processo foi tão rápido que eu não sei te dizer se foi 1 mês ou 2 meses. Mas foi assim um vendaval. Veio. Foi uma explosão. Que máximo. Ela me apresentou a dona da casa e fui lá ver a casa. Quando eu olhei... Que era uma outra casa que não já era a onde casa você... onde eu estou hoje. Que eu entrei, eu falei, gente, que casa imensa. Ai. Uma garagem gigante, 3 quartos, um espaço para o meu ateliê. E aí? Quando eu olhei aquilo tudo, um terraço gigante, eu falei, Senhor da glória. Foi um processozinho para assinar. Assinei o contrato. Quando eu assinei o contrato, e agora? O que eu faço? Gente, do tipo, calma aí, gente, eu assinei, agora eu tô devendo. Pra que eu fui alugar essa casa? E Como aí é que eu pago, meu surgiu Deus? aquele, né? Eu falei, bom, se eu já comecei, agora eu vou adiante. Vou adiante, Né? esse é dessas. O que acontece? Uma grande amiga que estava no meio dessa história largou minha mão. Tá meu tudo bem? meu atual marido naquele momento vira para mim, partiu para querer me agredir. Eita. Eu olhei para a cara dele, eu falei assim, querido, faz uma coisa, segue a sua vida, você não está feliz do meu lado. Que força, mulher. Adorei. E aí eu me senti como? Só. No meio do mar, sem Sem bote. bote.
Essa é a frase que eu uso, no meio do mar, sem bote. É. E aí, ele foi embora, Com 3 um dias aluguel depois, assinado, com um o aluguel compromisso. assinado, e aí eu virei para ele, você vai me ajudar a pagar aluguel esse mês? Ele, não. Falei, você não vai me ajudar? Ele, não, eu já comprei um remédio para você, R$ 200. Aí eu falei, tá bom, Deus proverá. Isso era dia 8 de fevereiro, Ah, o meu aluguel vence dia 10, e eu ah, tinha R$ 200 na minha conta. ah. E aí o que eu fiz? Eu comecei a orar. Falei, Senhor, o Senhor me colocou aqui, eu preciso de um mover sobre a minha vida. E aí eu comecei a Amém. clamar. Dia 12, eu tinha mais do que o aluguel. Que coisa linda, olha isso. Entendeu? É Então, sobre assim, isso. e eu estou lá até hoje, isso tem 5 anos, nunca me faltou nada dentro da minha casa. E sozinha. Sozinha. Ali, ó, cumprindo Sozinha. todo. E ele ainda disse Coisa pra mim, linda. você não tem condições de manter essa casa. Porque é o que você falou, né? Acaba sendo uma casa maior, Sim. né? Então, despesa Primeiro, maior eu também. morava com ele. Eu não tinha despesa com nada. Uhum. Eu investia no meu ateliê. Tudo que eu recebia, eu investia na comprar Certo. máquina, comprar manequim, comprar Certo. tudo. E aí eu olhei para um lado, eu olhei para falei, estou sozinha. Eu falei, não, eu tenho um Deus que me Tô sustenta. nada, tô acompanhada e muito bem Muito bem acompanhada. Ai, acompanhada. coisa linda. Foi fácil? Não. Chorei muito? Chorei. Mas teve um dia que eu falei, opa, tô chorando por quê? Boa. Não, eu não vou chorar mais. Eu vou Boa. seguir adiante. E aí um dia eu tive um pensamento assim, tava lá, né, naquela turbulência e tal, e eu pensei assim, Senhor, até o Senhor precisou de alguém para lhe ajudar a levar a cruz. Boa. E eu preciso de ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Estou aqui. E cada dia, graças a Deus, melhorando o meu trabalho. Cada peça que eu faço é uma peça diferente, porque trabalhar sob medida é uma peça exclusiva. Sim, você falou isso, Né? é. Então, assim, e não tenho medo. Siga Gente, adiante. deixa eu pegar isso aqui. Prestou atenção, gente? Dona de si. Esta mulher que vos fala aqui, Dona Maria do Socorro, né? Socorro. Maria do Socorro, mais conhecida como Sol. Ela já tinha dito assim: eu quero ir lá no podcast contar a minha história. Eu quero ir lá, porque ela sabe o quanto do desafio que é essa mulher sozinha de correr atrás desses desafios. Só que quando ela quis, gente, ela quis vir aqui contar para você essa história, para mim, de que é possível. Eu sei que às vezes está muito difícil, né? Tá triste aí, se sente sozinha no meio do mar, como ela disse aqui, que é a expressão dela. Mas acredite, você nunca está sozinha. Naquilo que você acredita, tá? Qual é a tua fé? É nessa fé aí que você segue. Você nunca está sozinha. Só que quando você faz um movimento, olha como é que ela trouxe aqui pra gente. Olha, eu fiz um movimento. Eu vi que eu não achava solução. Eu fui lá e, ó, pedi para Deus. Deus, aqui, me dá direção. Me diz o que eu preciso fazer. Aí ela trouxe o exemplo de que no dia 12 ela tinha mais do que ela precisava. Então, entenda a primeira dica que ela traz aqui pra gente. Faça movimento. Faça a sua parte. Faça a sua ação. Quando ela se viu só naquele desafio, ela fez a ação dela. E aí agora, hoje, ela pode estar aqui contando e compartilhando a história dela comigo e com você. Para dizer para você, mulher que está aí do outro lado assistindo a gente, que é possível. Você vai conseguir, acredite. Hoje está difícil, você está chorando. Mas amanhã a alegria vem. Porque você vai passar por esse desafio, não é isso, Sol? Com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, o dia mais importante é hoje. Eu Ai, sempre falo gosto isso, disso. né? O dia mais importante é hoje. E muitas das vezes a gente coloca em primeiro lugar o medo. Uhum. Ai, eu não vou conseguir. Nossa, será? Ai, eu não vou fazer. Uhum. Ai, eu não. Peraí. Você é capaz. Boa. Essa semana eu conheci uma mulher que, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Eu falei, meu amor, você já fez a parte principal, você já começou. Boa. Não tenha medo de abrir as asas. Boa. Que aí tá muito no ponto que eu enxergo, né? Eu gostei quando você falou a frase assim, pô, eu olhei a fábrica e falei, pô, posso fazer aqui dentro? Eu posso fazer lá fora. Sim.
Eu adorei quando você trouxe esse exemplo. Sabe por quê? Eu acho que essa é uma dor muito grande da empreendedora. Então, eu presto serviço para a Sol, tá? Eu tenho minhas capacidades, competências e habilidades. Presto serviço para você. Por que que eu não posso prestar esse serviço para mim? Né? A pessoa não enxerga. E aí vai exatamente no ponto que você acabou de dizer. Eu fico tão focada na dor, no medo, na insegurança, que eu nem olho o que que eu fiz. Ultimamente, eu tenho, assim, às vezes eu falo, eu tenho algumas amigas que eu falo assim, se eu fosse focar naquilo que eu já sofri, nas dores que eu já passei, hoje eu não estaria onde estou, eu não teria chegado onde eu cheguei, Perfeito. entendeu? Porque assim, você acha que é fácil você viver sozinha? Não é fácil. Você acha que é fácil você enterrar um filho? Nunca. Nossa, Só quem sente, só passa quem por isso. passa, né, a dor de enterrar um filho é que sabe o quanto dói. Eu Verdade. convivi 5 anos com a minha filha, Hum. desde o dia que nasceu até o dia que enterrou. Eu tive ajuda a partir dos 2, 3 anos, quando a minha filha conheceu a minha avó. Ah. Que até então eu não tinha ajuda de ninguém. Era você só com Eu a e minha criança. filha. Então, assim, às vezes a pessoa, criança dá muito trabalho, criança que. Cara, minha filha conviveu 5 anos, minha filha era uma criança especial, Uhum. né? Que hoje não se usa mais esse termo, É. né? Mas era uma criança que dependia de mim para tudo. Eu trabalhava, eu arrumava a casa, eu fazia tudo. Minha filha, cara, ela passou 6 meses sem chorar. O que é uma Nossa. criança É. passar 6 meses sem chorar? Quando ela nasceu, ela fez uma cirurgia na cabeça e 15 dias depois infeccionou e tive que voltar para o hospital. Nossa, Ficamos que 2 meses. dor. É. No dia que eu tive E alta, você, é isso que eu ia perguntar, você teve que ficar junto, porque tá na fase eles recém, o mais engraçado é que recém-nascida. no dia que eu tive alta, as mães que estavam juntas falaram, graças a Deus que essa louca vai embora. Como assim? Mas por que eu era louca? Porque eu conversava muito com a minha filha. Ah, Eu conversava muito com a minha que filha. lindo. E aí ela, graças a Deus que essa doida vai embora. Como é isso, Por que você é gente? doida? Ah, Porque você dá amor pro teu filho? Mas você sabe o que eu costumo dizer? Minha avó ah, dizia assim: entra aqui, saiu aqui, o vento levou. ah, inteligente Eu avó. não guardo Inteligente aquilo que é avó. ruim para mim. Você é isso. O problema é seu, a opinião é sua. É o que você pensa, né? É o que você Entendeu? pensa. É o que você pensa. E o que você pensa não é o que eu sou. A sua Boa, opinião não define quem eu sou. boa. Entendeu? E muitas das vezes a gente se apega a palavras ruins e fica, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Meu amor, eu olho para o céu e vejo aquele céu lindo, cada hora um Desenho de desenho uma nuvem. diferente. Eu vou ficar choramingando porque alguém disse que o meu cabelo é assim, porque eu. Boa. Ih, meu amor. A vida fez com que a Sol fosse forjada dessa maneira, Claro, eu né? sempre fui sozinha. Aham. A minha infância foi sozinha. A minha adolescência foi sozinha. E a minha vida inteira foi sozinha. Eu não tive pai para me Aham. orientar, eu não tive mãe para me orientar. Eu morei um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Mas eu recebi um conselho de uma senhora, eu tinha 12 anos. Ah. E eu sempre observei muito as coisas. As atitudes, as pessoas, Você é no bem geral, observadora. né? Sim, isso faz E parte da sua eu tinha 12 personalidade. anos e uma senhora de 89 anos, ela virou para mim e falou assim: minha filha, sempre respeite os mais velhos. Uhum. E aquilo para mim foi uma regra, né? Eu Boa. morava na casa dos outros, Certo. entendeu? Então, assim, nós tínhamos. Você sempre ia ter um mais velho para você poder dar ali Exatamente. a. A Bater a casa cabeça. onde nós morávamos tinha 5 mulheres. Nós tinha várias adolescentes lá, cada uma tinha uma missão. Era varrer a casa, era arrumar. Certo. Nós estudávamos, à noite nós fazíamos os deveres e nós aprendíamos bordado, ponto cruz, essas coisas assim. Mas eu era a apaixonada pela costura, né? Legal. E sempre fui, entendeu? Então, assim,
Ah, você teve pai e mãe, você teve. Eu nunca tive ajuda das pessoas dizer assim, ah, fulano fez isso por você. Tive alguém que me deu a mão? Tive. O meu Sim, ex-marido, ele me ajudou, ok. né? Me ajudou. Então, assim, eu não posso dizer que ninguém me ajudou. Boa. Tive uma pessoa, tenho, aliás, até hoje, uma amiga maravilhosa que eu amo de paixão, que é a Pina, ela é Que acaba modelista. se tornando amigo mais Ela me chegado que irmão, adotou. né? Olha Nossa, lá. ela me adotou. Eu comecei com ela com Legal, 32 legal. anos. E até hoje a gente tem amizade. Legal, Muitas legal. das vezes, hoje eu chamo ela para trabalhar comigo. Que maneiro. Aí. Aí eu, Peninha, pode vir me ajudar? Ela, claro. E aí, às vezes, eu vou lá, ajudo ela. Pô, muito Então, legal. assim, quando a gente começou a trabalhar juntas, ela me chamava no final de semana. Você tem alguma coisa para fazer esse final de semana? Não. Quer ir lá para casa? Me ajudar a fazer uns vestidos de festa? Claro. E aí, olha, Feliz foi da vida. feliz Então, da a profissão que vida. você escolhe, ela acaba não sendo um peso pra você, porque também trabalha pra Nunca. caramba, né? Nunca. Um peso, não. E trabalha pra caramba essa profissão Claro também, que né? você trabalha. Mas quando você faz o que você ama, Boa. você não trabalha. Não é Você. peso, né? Não, Não não é peso, não cansa, é não dá peso. esse desespero. De forma alguma. Deixa eu pegar um outro gancho aqui que eu gostei quando você traz, né, a experiência com a sua princesa. Você disse que foram Foram duas. duas meninas nesse Duas mesmo momento? meninas. Não. Foi uma faleceu com 2 meses, que não chegou a vir para casa. E a segunda. Ah, nascem Não, gêmeas. não foram Não. gêmeas. Uma eu Ah, tive tá. com 18 e a outra eu tive com 20. Tá, 20 tá, anos. tá. Ah, então uma não volta, mas a outra você tem A esse outra desafio aí convivemos 5 anos. de 5 anos com ela. Eu acho que eu gostei quando você trouxe essa experiência, porque eu já conhecia a história que você já tinha me contado. Mas hoje se fala muito dessa mãe É. atípica, né? Do desafio. Quanto desafio essa mãe tem para a sociedade, porque a sociedade não está preparada para receber essa criança. Aí ontem ou anteontem, sei lá, eu estava vendo rolando assim o feed, né? Aí Sim. a moça era até uma pastora. E aí ela disse que ela tem um filho autista, porque aí hoje, né, se busca mais algumas categorias da É. doença mental. Cara, eu achei tão bonito o testemunho, eu achei bonito mesmo, sabe? Me comoveu, porque eu lido o tempo todo com essas mulheres, né? Eu tô Sim. perto delas, seja na terapia, seja nos eventos. Aí quando ela falou assim, Sol, e aí você falando aí me veio isso na memória. Ela falou assim, ela contando, tá? Eu estava pregando e a criança começou a gritar. A criança era uma autista que hoje se caracteriza, antes não sabia. Ela responde assim: deixa a criança gritar. Eu já vi esse Menina, não é? Ah, testemunho. viu? Não é bonito? Isso mexeu Eu muito já comigo. Eu vi. chorei pra caramba Eu ontem, já tá? vi. Mas o que eu achei bonito? Quando ela fala assim: aquele momento estava sendo curada uma mãe. Porque a criança estava feliz dentro daquilo que era a É. condição dela. Que ela, sabe, gente, a criança autista, a criança que tem as deficiências, seja um surdo, um mudo, seja uma criança com TDAH, enfim, a criança está dentro do mundo dela. É a sociedade que não está preparada para receber esse indivíduo. Mas a gente é que precisa aprender, não eles. Eles estão felizes ali no mundinho dele. Mas quando ela falou sobre essa mãe, eu achei isso tão assim lindo. E aí, obviamente, ela conta no final que ela também tem um filho autista. E ela passou a vida também se escondendo para não incomodar a sociedade. E aí, quando você falou isso das outras mães que te julgaram, me veio isso na memória. Porque, cara, não tem o te entender. É o que você entregou de amor para aquela criança. Mas você sabe o que acontece? Eu passei por isso e hoje assim eu vendo as mães, né, que passam por essas situações. Eu na época, imagina eu com 20 anos, É isso aí, né? você falou que está com 50, né? 30 anos atrás. Então, não Exatamente. se tinha o conhecimento que tem hoje. Não, e o que acontece? Naquela época existia e hoje existe muito, que é absurdo do absurdo, as mães esconderem os filhos. O próprio preconceito vem de dentro de Vem dentro casa. de casa. Porque Verdade. quando minha filha nasceu, na verdade, seja dita, minha filha era horrível. Horrível, era coisa horrível. Eu tenho Uhum. fotos dela e tudo. Então, assim, a minha filha eu mantinha, sempre colocava uma touquinha, porque ela tinha hidrocefalia, fez a cirurgia, a água saiu. E o que que acontece? A cabeça ficou só aquela casca, como se fosse um coco quebrado.
Então, o que eu fazia? Eu botava uma touquinha e tal, rostinho e tal, bonitinho, mas até então, uma certa altura, né, 2, 3 meses, a criança tá com aquela coisa, aquela situação feia. E eu sempre andava com ela na rua, no carrinho, andava e tal. E eu fui descobrir que próxima da minha casa tinha crianças com hidrocefalia. Olha. E aí eu falei, gente, fulano não é epilepsia, é convulsão. Uhum. E aí eu falei, gente, mas eu nunca conheci essas crianças. Mas por quê? É. Minha filha em cima da cama, uma senhora que na época tinha 60 anos, ela saiu de lá de casa apavorada. Ela, meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa. Tá, tudo bem. Mas quando a minha filha volta do hospital com 3 meses, uma criança transformada. Ninguém dizia que era a mesma criança. Por quê? A cabecinha foi pro lugar, os ossinhos se encaixaram, né? Ela já estava gordinha. Então mudou completamente, né? Mas eu nunca escondi minha filha. Legal isso. Não. Você me contou isso. Achei isso o máximo. Entendeu? Nunca escondi minha filha. Legal, achei isso o máximo. E aí, por isso que acabou tendo esse julgamento, né? Sim. A gente está olhando fora da cena, né? Que a gente Exatamente. não sabe o coração de ninguém. Mas, conjecturando aqui fora da cena, né? Essas outras mamães, né? Não entenderam por que você não tinha vergonha. Não, e você assim... Conversava com conversava o bebê que nem, muito. E nem outra sabia. coisa, mães que estavam na mesma situação que eu. A criança com deficiência. Mas aí botava a criança lá no berço, tô aqui, naquela época nem sei se tinha telefone, tô lá conversando, batendo papo com o outro, não sei o que, não tô nem aí. Eu ficava ali. E tanto que eu ficava ali, que um dia levaram ela para fazer uma dissecção no braço, não me avisaram, eu dei uma madeira, quando eu voltei, a bichinha tava roxa no berço. Nossa. Aí eu olhei e vi, tava pretinha, minha filha. Pretinha, pretinha. Eu olhei para a enfermeira, falei, enfermeira, trocaram minha filha. Ela, por quê, mãe? Nunca, jamais. Falei, essa criança que tá aqui não é minha filha, não. Ela, mãezinha, gente, a criança tá passando mal. Eu falei, olha. Levaram pro centro cirúrgico, não me avisaram. Olha que interessante. E quase ao ponto de minha filha vir a óbito ali mesmo. Caramba, olha só que desespero. Por questão de segundos. Entendeu? Porque ela tava roxa, completamente roxa. Eu falei, que aí parou, né? a circulação do sangue, exatamente, né? Entendeu? Então, hoje, nos seus desafios aí do dia a dia, da vida e tal, quando você encontra com essa mãe, hoje chamamos de atípica, né? Como é que a Sol acolhe essa mãe, olha para essa mãe, fala com essa mãe? Porque você tem a experiência para poder dizer assim, cara, eu já passei por isso. Como é que é hoje para você? Olha, eu vou te contar uma experiência que foi assim algo que mexeu demais comigo. Eu estava na igreja e chegou uma mãe com uma criança que você olhava, era como se a criança tivesse uns 5 aninhos. Ela estava com 9, né? Mas é uma criança muito debilitada, as perninhas muito fininhas, mas ela conversava. E aquilo começou a me incomodar. Muito, muito. E toda hora eu olhava para trás, eu já estava incomodada comigo. No final do culto, eu fui lá, falei com a mãe, eu falei assim, oi, tudo bem? Como é que você tá? E ela, eu vim aqui pedir oração pela minha filha, porque a gente está numa situação tal. E aí eu falei, olha, desculpa, eu estava olhando para tua filha direto, mas é porque eu já passei por isso e eu sei o que você passa. Aí a mãe desmoronou, né? Começou a chorar. Exatamente. Então, assim, eu olho com aquele amor que eu sei o que ela está passando, porque eu já passei. Perfeito. Entendeu? Então, assim, e essa menina, ela fez uma cirurgia, ela colocou um chip na cabeça. E Deus fez um mover tão grande nessa criança, que ela completou 10 anos ano passado. E ela tá andando, ela deu uma desenvolvida tão linda. Que lindo. Sabe, eu sou apaixonada por ela. Coisa mais linda. Então, assim, eu vejo, é como se eu estivesse vendo a minha filha, né? Então, assim, às vezes as pessoas olham assim, com aquela coisa, como se você fosse alguma coisa. Nós não somos nada, gente. Perfeito, perfeito. Né? Porque você acaba conseguindo ter esse olhar. Sim. E aí, gente, a gente pegou aqui um ponto da compaixão, que é sentir com. Ela sente com porque ela já passou por isso. Sim, então, você com consegue certeza. olhar para essa mulher Sim. e dizer assim, ei, querida, você não está sozinha, eu
Eu vejo você. Isso na constelação familiar a gente usa essa expressão, né? Eu vejo você, eu estou com você, eu enxergo você, eu Sim, vejo a sua dor. E aí você acolhe essa mãezinha, porque às vezes é só essa palavra, né? Só essa palavra do, cara, eu sei o que você tá passando. é. Porque você passou por isso. E várias vezes ela foi lá em casa, a gente sentou, conversou e tudo, né? E você, por exemplo, já passei por tudo aquilo, né? E eu tava sozinha, meu amor. Eu não tinha ajuda de ninguém, Boa. né? Então hoje a Sol se dispõe a se passar ali na vida dela, você tá pronta para poder acolher essa Te dou mulher e a ajudar. mão, te abraço, converso, entendeu? Porque muitas das vezes a mãe que tá ali passando pela situação não tem nem com quem Com quem conversar. conversar. Porque as pessoas não entendem a dor dela. Sim, Né? Que é entendeu? o que eu te falei que eu assisti esse vídeo dessa pastora, Sim, que eu falei, caramba, realmente é uma dor silenciosa, porque com quem eu vou contar? Dependendo se eu vou contar para outra mãe que tá pior do que eu, ela também só fica focada no ruim, não foca no exatamente. bom, né? Mas eu tenho um segredo que, assim, foi muito de extrema importância na minha vida. Hum, Qual é o segredo? Eu sempre anotei tudo da minha filha. hum, Não tinha com quem desabafar na época, né? Verdade seja dita. 20 anos, eu não tinha com quem desabafar, novinha. né? E o que eu fazia? Eu escrevia tudo. Uhum. Tudo que acontecia com a minha filha. Hoje minha filha foi internada, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quase que um diário ali de Era um desabafo. diário, era. E isso serviu para mim de uma extrema importância. Gostei da Porque dica, hein? passei por aquilo tudo e hoje eu leio e eu disse, será que fui eu que passei mesmo? Uau! Presta Né? atenção aqui, gente. Que lindo! Deu entender. Gente, peraí, eu só fico até nervosa agora. Você não anotou a dica? Volta esse vídeo e anota essa dica dela que foi preciosíssima. Isso vai servir tanto para você que possa ser uma mãe atípica agora, né? Sim, com Mas para você certeza. também que emocionalmente está com dificuldades, está, sabe, com depressão. Faça isso, isso é uma excelente dica, que é para você olhar fora da cena, tá? A gente chama isso dentro da terapia de olhar fora da cena. Então, quando eu escrevo, eu estou contando a história de alguém, né? Mas eu tô ali. Então, pega essa dica aí que foi maravilhosa. Mas antes disso, deixa eu também te pedir mais um favorzinho aqui. Compartilhe esse vídeo com mais mulheres. Principalmente essas mulheres que precisam ouvir essa experiência da Sol, que passou por tudo isso, passou sozinha e está aqui, ó, cheio de esperança, contando pra gente que vale a pena, que é possível. Com Cara, que certeza. lindo, que lindo. É Então, possível, hoje é essa é a sua possível. missão. Sim, com certeza. Porque assim, como eu já te disse, né? Quando a pessoa me procura para fazer uma roupa, não é simplesmente uma roupa. Que tem por trás disso. Exatamente. Arrasou, E arrasou. se você quiser conhecer mais a fundo a minha história, né? Pode me procurar. Ah, adorei, gente, porque olha só. Ai, meu coração apertou. Que, ó, já falaram pra mim que tá acabando o nosso tempo. Então, Sol, olha pra essa câmera aqui e conta pra essa mulher que está te ouvindo agora. O que ela precisa fazer? Qual é a dica que você dá pra ela? Porque aqui, vovó ensinou que a gente não dá conselho, dá dica. Qual é a dica que você dá pra ela pra gente dizer pra essa mulher se tornar dona da própria história? Diga pra essa mulher aqui. Para você ser a dona da sua própria história, olhe para você. Não para o que passou na sua vida, Lindo, pelas tristezas que você passou, pela lindo. dificuldade que você passou, mas se olhe no espelho hoje e creia, tenha fé, acredite em você. Arrasou, que isso, hein? Eu me arrepiei. É que você se arrepiou aí, gente? Aqui é no meio agora? Aqui que eu vou? Pra cá? Aqui. Gente, eu tô me sentindo aqui, ó. Tô adorando. Olha, que dica preciosa que ela deu aqui pra gente. Aqui embaixo, ó, vão ter as redes sociais da Sol e acompanha lá, porque ela realmente tem muitas histórias incríveis. Agora, enquanto ao trabalho dela, gente, eu super indico. Porque ela é exatamente essa pessoa que olha pra gente como um todo. Quando eu vou ali com um desafio pra ela, ela me olha todinha e fala assim: o que você acha disso daqui? Ela faz assim mesmo. Falei, mas eu queria esse. Ela, pensa nesse aqui. E aí ela mostra pra gente, dentro da expertise dela, que aquele é o melhor caminho naquele momento. Então,
Tá aqui a rede social dela, já segue ela, acompanha e conta aqui pra gente o quanto você gostou desse vídeo, porque eu amei. Ah, só um beijo pra alguém, pra gente dar tchau, dá beijo aqui pra essa câmera aqui. Quer mandar um beijo pra alguém? Quer mandar um oi? Agradecimento? Eu sou muito grata a Deus pela força que Ele me dá todos os dias, pela alegria que Ele me dá todos os dias. Coisa linda. E te agradecer por essa oportunidade. Eu que te agradeço por aceitar o meu convite aqui no Meio Agora. Agradeço a você por estar aqui com a gente, ouvindo essa história, acompanhando a gente em toda essa jornada de várias mulheres, donas de si. E é assim que eu quero ver você aí do outro lado, dona da tua própria história. Como a Sol ensinou pra gente, focado, ó, no propósito e no objetivo, né, Sol? Exatamente. Então, obrigada aqui, ó. Vamos dar tchau ali para aquela câmera do meio. E eu quero agradecer você por mais um dia estar aqui comigo. Eu espero você no nosso próximo programa, Elas Donas de Si. Tchau!